essa cadeia produtiva em Taubaté, criar novos sistemas produtivos, não só o sistema automotriz, não só o sistema que vive hoje em torno do comércio e da prestação de serviço, mas um sistema de prestação de serviço por meio do turismo. A gente tem que estimular e incentivar essa atividade de prestação de serviço. Tem efetivamente o que a gente chama de trade, tem uma marca de turismo na cidade, isso é fundamental, planejando em conjunto com todos os atores. Nesse grande segmento representativo que está aqui hoje, tem que participar ativamente na elaboração dessa grande proposta de tornar Taubaté uma instância turística. E uma instância turística com uma localização privilegiada, é a melhor esquina do país. É uma esquina entre a Floriano, Rodrigues Pinheiro, que é a estrada que dá acesso a Campos Jordão, que é o turista mais endinheirado do país. A gente tem aqui acesso pela Dutra e acesso pela Carvalho Pinto, que é uma excelente rodovia que dá acesso ao maior afluxo de turistas do país, que é a capital de São Paulo. A gente tem 100 quilômetros do litoral, 40 quilômetros da montanha. A gente está perto do circuito do turismo religioso, que são Aparecida e Guaratinguetá. A gente tem uma condição extraordinária de vender um turismo cultural. Taubaté é uma cidade que exala cultura popular, né? A cultura, eu vejo Paraty, que é uma cidade pequenininha perto de Taubaté, fazer uma flip já em sua quinta, sexta edição e trazendo escritores da Alemanha, escritores da França, ministrando palestras, quer dizer, um centro de irradiação da cultura. E Taubaté não faz uma feira de literatura infantil. Taubaté tem a obrigação de fazer a maior feira de literatura infantil do país. Nós temos o maior escritor de literatura infantil do país aqui, traduzido hoje para 17 países. Só na América Latina ele é traduzido para 17 países. Quer dizer, ele é referência, ele baliza a literatura infantil no mundo. Talvez, junto com aquele dinamarquês Christian Andersen com La Fontaine, seja um dos maiores escritores de literatura do mundo. Isso é importante, é nosso, taubatiano, viveu aqui até os 20 anos, fundou a maior editora do país, a Editora Nacional, a Companhia Editora Nacional. Isso é fundamental, isso é valor. Na administração pública, a gente tem que criar valor público para as coisas. Então, quando se faz uma obra na saúde, se cria um valor público por meio da humanização. Quando se faz um estímulo à atração de um novo investimento, se cria um valor público, empreendedorismo. Quando se faz uma obra, por exemplo, na atividade de estímulo à educação, se cria um valor público, humanização, humanidades, né? Ensino à cidadania, ensino à ética. Então a gente tem que criar valor público. Criar valor público é desenvolver um turismo cultural para Taubaté. Essa é uma das metas que a gente tem no futuro governo. Estimular, eu estive reunido há pouco tempo com o secretário de Educação do Estado do Mato Grosso. E ele estava me dizendo que Cuiabá tem um dos melhores festivais de cinema do Brasil. Junto de Goiânia, junto de Brasília e junto de Gramado. Que tradição Gramado tem no cinema? Que tradição Belo Horizonte tem no cinema? Qual é a indústria cinematográfica que passou por esses municípios? Taubaté tem a obrigação de fazer um dos grandes festivais de cinema do país, sediando etapas, inclusive. A gente tem aqui, sem dúvida nenhuma, Anacleto Rosas. Quer dizer, 60% na década de 80 das composições da música regional brasileira era de Anacleto Rosas. Nós não temos um grande festival nacional de cultura popular. Então a gente tem que incentivar a capacidade empreendedora por meio do estímulo à educação profissionalizante, parceria com o Sebrae, Senai, estímulo à capacidade empreendedora por meio do turismo e estimular, incentivar. A prefeitura tem que ser parceira e não regra matriz. Parceria e não imposição determinante. Ok. Vamos agora às perguntas formuladas pelos candidatos. Eu tenho aqui a primeira pergunta do senhor Geoffrey Neto. É sabido que a matriz tributária municipal é imposta e acaba por penalizar as pequenas empresas, levando à informalidade e à precarização da atividade econômica, dificultando, por exemplo, o acesso ao crédito. Como o senhor pretende enfrentar isso? O senhor tem 3 minutos. O cenário nacional não favorece, né, João? O cenário nacional tributa 40% da nossa cadeia produtiva. Quer dizer, toda a riqueza que se produz no país, 40% fica confiscado em imposto. Deixou de ser imposto para ser confisco. Deixou há muito tempo de ser imposto para ser confisco. Quer dizer, não é possível. E, sobretudo, e eu vou dizer uma coisa que vocês compreendem bem, impostos indiretos, que oneram a cadeia produtiva.
Então, o nosso papel, sem dúvida nenhuma, é atuar no ISS. Quer dizer, diminuir esse imposto que é repassado indiretamente ao consumidor final nessa atividade de prestação de serviço, que é o imposto indireto, porque os outros tributos dependem, obviamente, e no caso do ICMS, do governo do Estado, e no caso dos outros impostos indiretos que oneram a cadeia produtiva da União, que é a competência da União cobrar. Então, o que a gente pode fazer especificamente é desburocratizar, firmar parcerias com o SEBRAE, reestudar a nossa matriz de incidência tributária, como o companheiro disse, reestruturar a reengenharia tributária, dela depende o crescimento econômico da cidade, não tenho dúvida disso. Taubaté tem um crescimento econômico alicerçado em cima de uma regra matriz da década de 70. Quer dizer, a gente já passou por uma Constituição Federal de 88, que não é um exemplo de Constituição no que tange a regras tributárias, mas a gente precisa modernizar nosso Código Tributário. Isso é para ontem, né? Então, é o que a gente chama de reforma estrutural, né? O governo federal tem hoje uma grande agenda de reformas estruturais, a reforma política, a reforma administrativa, reforma previdenciária e a reforma tributária, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o município tem que dar a sua parcela de contribuição a essas reformas estruturais. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer para ontem uma reforma tributária, e eu volto a dizer, fazendo parceria, fazendo interlocução com todos os atores da sociedade civil organizada. Não é possível se fazer qualquer reforma estrutural à moda como vem sendo feito hoje, quer dizer, sem a oitiva necessária de todos os atores que incidem nessa grande cadeia produtiva de Taubaté, que são vocês, os órgãos representativos. Ok, vamos à segunda pergunta formulada pelos convidados. A pergunta é da gerente da CIT, Leila Romano. O que o senhor acha de fazer o salão do empreendedor na prefeitura, onde o empreendedor abre sua empresa em todos os órgãos em um só lugar? Quem fez a pergunta? Desculpa. A Leila, gerente da CIT. Leila, está anotada a sugestão, extraordinária, gostei, já tinha pensado em alguma coisa semelhante, mas na própria prefeitura, quer dizer, uma sala do empreendedor. Tenho discutido muito isso com o Danelli, com o Jofre, com o Ari, a possibilidade da gente criar um mecanismo de facilitação da abertura da empresa, do fechamento da empresa, mas a princípio a gente tinha pensado num núcleo de atendimento que fosse multidisciplinar, em que o pequeno empreendedor tivesse acesso em primeiro lugar ao Banco do Povo, tivesse acesso a essa consultoria técnica em parceria com o SEBRAE, Prefeitura, CIESP, tivesse acesso às informações do núcleo de jovem empreendedor, ou seja, uma equipe multidisciplinar que pudesse recepcionar, né, o nosso cliente, né, o cliente do poder público, que faria um curso profissionalizante lá na base, na ponta, né, desse sistema todo produtivo que a gente queria implantar para a cidade, faria esse curso, receberia o estímulo ao empreendedorismo, e esse estímulo começaria no ensino fundamental. Esse estímulo começaria na primeira, na segunda, na terceira e assim sucessivamente até o final do ensino fundamental, na 8ª série, no último ano do ensino fundamental. Hoje até são 9 anos, não são nem mais 8 anos. Mas no último ano do ensino fundamental, faríamos um prolongamento dessa educação empreendedora no ensino médio em parceria com o Estado, para que a gente pudesse, quando colocar esse jovem num curso técnico profissionalizante, dar a ele condição efetiva dele abrir o próprio negócio. E esse centro do empreendedorismo é um ideal da gente, a gente pretende implementar isso, e agora, sem dúvida nenhuma, em parceria com a CIT, com o SEBRAE, com a CIESP, com o Núcleo de Jovens Empreendedores, e dessa forma, multidisciplinar e transversal, porque não é possível uma atuação da CIT estanque da atuação da CIESP, não é possível uma atuação da CIT estanque da CIT, e assim sucessivamente. A prefeitura tem que ser um fomentador do diálogo, tem que ser um estimulador desse diálogo constante entre as instituições e talvez até um mediador de conflito que possa surgir entre interesses conflitantes dos diversos segmentos representativos. Então, está anotada a sugestão, achei extraordinária e vem acrescentar a esse todo que eu disse que a gente vem construindo ao longo aí de 6 meses, que é o nosso plano de governo. Seguindo a sequência das perguntas, o Hugo, do grupo Mogipex, ele começa a questão dizendo que é necessário vender Taubaté. Em visitas a cidades como Campinas, percebe-se que um dos mecanismos utilizados para atrair empresas
é a propaganda efetiva dos incentivos que a Prefeitura oferece. A imagem de que a cidade pode e tem muito a oferecer à empresa. Qual a sua visão sobre este assunto?